Começa agora mais uma edição do Jornada com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil mostrando a atuação dos tribunais do trabalho por todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o trabalho escravo, realidade ainda comum em alguns estados brasileiros. O Jornada estreia um novo quadro com o dia a dia de profissões não muito convencionais, mas que retratam a dedicação e a criatividade do trabalhador brasileiro. No Trabalha Brasil de hoje, o cotidiano dos tratadores de animais do Zoológico de Brasília. Direto de Curitiba, o trabalho do juízo auxiliar de conciliação para incentivar acordos em varas do trabalho paranaenses. E no quadro Jornada Extra, nossa parada é em Salvador para conhecer a rotina de um servidor do TRT da Bahia, que é poeta, jornalista e escritor. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Se engana quem pensa que não há mais trabalho escravo no Brasil. Só em 2015, mais de 1.000 trabalhadores que eram mantidos em péssimas condições de trabalho e higiene, além de serem submetidos a jornadas exaustivas, foram resgatados no país. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer ações de combate ao trabalho escravo e como a Justiça do Trabalho ajuda a coibir esse tipo de exploração. Este é o Brasil que poucos conhecem. A gente vê aqui tudo abandonado mesmo, né? Ela só trabalhando sem bem dizer ganhar nada, ganhando mixaria, né? 4 meses eu trabalhei sem pegar nem um centavo. De noite, um dia que não tinha merenda para merendar, eu fiz uma lista para eles comprar rancho para mim, eles não comprou. No país continental, o desrespeito sem tamanho vai além da idade. Homens e mulheres, adolescentes menores de 18 anos e idosos já acima dos 70 são submetidos a condições desumanas de trabalho. A gente já está assim, com a força assim meia fraca, sabe? Tem que receber no cabo da folha, mas vai. Não tem outro escapar mesmo, eu tenho que viver nos meus braços. De norte a sul, brasileiros e imigrantes trazidos ilegalmente de países vizinhos se sujeitam a situações degradantes em troca de muito pouco, numa luta diária pela sobrevivência. O que é isso? É peixe? É. O senhor comeu? E tem o resto aqui. É. O senhor colocou nesse saco assim? É, tem nesse saco. Nesse saco? Tá furado, né? A rotina de sacrifícios é chocante em alojamentos precários, sem água potável, higiene ou espaço para tanta gente que se expõe aos mais variados riscos diariamente, sem contar com qualquer tipo de assistência. Grave, assim, grave mesmo de hospital, não, mas acidente veio e pancada todo dia a gente leva pancada, sai sangue. Entre os estados com maior número de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão estão Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. Em todas as situações, a caracterização da situação análoga de escravo foi em decorrência do elemento degradância, que é aquela quando o empregador não dá aos seus empregados as condições mínimas de moradia, de alimentação, de água em condições de ser consumida. Apesar de estar longe do topo do ranking, Mato Grosso é a unidade da federação onde foram realizadas mais operações de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo ao longo de 2015. Nesse período, em todo o país, mais de 1.000 trabalhadores foram libertados. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos uma ação de combate, havia, de outro lado, uma outra ação de esclarecimento, de elucidação, buscando, então, a esclarecer a população, aos resgatados e as próprias comunidades para evitar esse tipo de trabalho. Os juízes fazem constantemente palestras, seja na área de segurança do trabalho, seja na orientação de respeito às leis trabalhistas. Então, é uma verdadeira escola, uma educação que eu acho que é onde nós precisamos
investir no Brasil, educação. Em geral, as vítimas são aliciadas para trabalhar longe de casa. Quem fica doente ou não tem mais condição de prestar serviço acaba demitido e é mandado embora sem receber nenhum direito trabalhista. Entre as modalidades mais comuns de trabalho escravo contemporâneo estão o trabalho forçado, a servidão por dívidas, trabalho em condições degradantes e jornada exaustiva. Na esfera criminal, o empregador está sujeito a pena de 2 a 8 anos de reclusão, aliado à multa. E também, se tratar-se de criança ou adolescente, ou se esse trabalho escravo ter por motivo um motivo religioso, um motivo de etnia, um motivo de credo, ele é aumentado em até metade. A prática persiste em diversos setores da economia, como extrativismo de minérios, construção civil, agricultura, pecuária, produção florestal, ramo da alimentação e hospedagem, confecção e pesca. A exploração, antes concentrada no meio rural, agora também está presente na área urbana. Esta realidade, que passa praticamente invisível aos olhos de quem vive nos centros urbanos, está mais perto do que a gente imagina. O grande motor para o uso do trabalho análogo de escravo, ou que resulta no trabalho análogo de escravo, é a redução de custos, né? Uma redução desleal, tanto com o resto do empresariado, como principalmente, evidentemente, com a vítima que é imediatamente ali atingida por esse tipo de prática. As ações realizadas com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública para a libertação dos trabalhadores garantem o resgate da cidadania. A forma de atuação repressiva adotada desde a criação do Programa de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil em 1995 ganhou prestígio mundial após receber o reconhecimento internacional da OIT. Atualmente, o grande desafio é a prevenção. Já existem acordos firmados com representantes do meio empresarial que se comprometeram a promover auditorias na cadeia produtiva e a não comercializar nem manter relações comerciais com quem explora a mão de obra escrava. Outra medida que pode ser tomada por qualquer um de nós é buscar saber a origem do produto e se é fruto de trabalho escravo. O papel da Justiça Trabalhista na erradicação do trabalho escravo é reforçado pelo ministro Lélio Bentes, integrante do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça criou recentemente um fórum nacional que congrega juízes do trabalho, federais e da Justiça Comum, que pretende, dentre outras iniciativas, conceber ferramentas, instrumentos que possam otimizar a sua atuação, mas também lançar uma campanha massiva de esclarecimento à sociedade, de forma então que a justiça brasileira e particularmente a Justiça do Trabalho tem uma grande responsabilidade, tanto na repressão quanto na prevenção do fenômeno do trabalho escravo. A libertação de trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão gerou no último ano o pagamento de R$6 milhões em indenização e resultou na emissão de 674 carteiras de trabalho. Para os trabalhadores libertados, o significado disso é a chance de um novo começo. Resolvi voltar a estudar. E aí, em 2011, eu consegui, através do curso da EAD, eu consegui passar no vestibular, no polo que foi implantado no município de Monsenhor Gil e consegui, no final agora de dezembro de 2015, concluir um curso superior, né? Curso de Letras Português. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais anulou a demissão por justa causa de um trabalhador preso em Montes Claros. Para o TRT, a impossibilidade de comparecer ao serviço por conta da prisão não demonstra a intenção de abandonar o emprego. O contrato só foi considerado suspenso a partir do período de cumprimento de pena por parte do trabalhador. Cabe recurso da decisão. A empresa de alimentos BRF terá que recontratar 350 trabalhadores dispensados coletivamente de forma abusiva. Isso porque não houve negociação prévia com o sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina determinou ainda o pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região validou a penhora de créditos da Nota Fiscal Paulista para pagamento de verbas em um processo trabalhista. Após várias tentativas de localizar bens dos ex-empregadores, foi identificado que um dos sócios tinha saldo do programa a receber. O TRT autorizou a penhora por considerar os créditos equivalentes a dinheiro, primeiro item na lista de bens penhoráveis do Código de Processo Civil. Daqui a pouco, novo quadro mostra profissões não muito convencionais, mas que retratam a dedicação do trabalhador brasileiro. É o Trabalha Brasil. E ainda hoje, no quadro Jornada Extra, nossa parada é em Salvador, para conhecer a rotina de um servidor do TRT da Bahia, que é poeta, jornalista e escritor. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas que ajudam a aprimorar os serviços na Justiça do Trabalho. O programa Justiça Itinerante do TRT de Goiás chegou até as cidades de Campos Belos e Águas Lindas. Ao todo, foram realizadas 61 audiências e fechados 3 acordos trabalhistas. O programa busca facilitar o acesso do cidadão ao judiciário trabalhista em municípios distantes das sedes das varas do trabalho do interior goiano. A 7ª Vara do Trabalho de Maceió repassou a 15 instituições sem fins lucrativos cerca de R$600 mil decorrentes do pagamento de multa aplicada à Companhia Energética de Alagoas. A penalidade foi imposta depois que a empresa descumpriu acordo para nomear candidatos aprovados em concurso público. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba realiza pesquisas sobre comunicação institucional do órgão. Os usuários podem avaliar a qualidade das informações oferecidas na internet e também em outros serviços, como o atendimento telefônico e a ouvidoria. A pesquisa está disponível na página principal do TRT na internet. De norte a sul do Brasil, milhares de trabalhadores usam a criatividade para sobreviver. E muitos adotam profissões nem um pouco convencionais por diversas razões. Tradição familiar, aposta em ganhos financeiros ou até pela paixão à natureza ou à aventura. Para mostrar o dia a dia de diversos profissionais que ganham a vida de um jeito peculiar, o Jornada criou o quadro Trabalha Brasil. E hoje vamos conhecer a rotina dos tratadores de animais do Zoológico de Brasília. Veja só. Cerca de 1.300 animais vivem no Zoológico de Brasília, um dos maiores do país. Para cuidar dessa turma, 20 pessoas trabalham assim, bem perto dos bichos. A profissão de tratador de animais consta na Classificação Brasileira de Ocupações. Para exercê-la, é preciso ter, no mínimo, a 4ª série do ensino fundamental, mais curso profissionalizante de 200 horas aulas e cursos eventuais para entender os cuidados e as espécies. E para ter o registro de tratador de animais na carteira de trabalho e ganhar um salário que chega a quase R$2 mil, o profissional precisa comprovar de 1 a 2 anos de experiência. Rodrigo trabalha 8 horas por dia no zoológico. Nesse período, carrega a responsabilidade de deixar as aves bonitas e saudáveis. Eles nunca colocam a gente para pegar bicho logo de primeira. A gente passa 3 a 4 meses treinando com essas pessoas para começar a pegar algum animal. 2 vezes por dia, o tratador leva a refeição.
Na parte da manhã vem as frutas e quando for 2 horas mais ou menos vem a parte da ração para elas. O procedimento é só entrar com uma outra pessoa em dupla? Em dupla na parte assim dos rapinantes. Araras aqui normalmente elas não atacam, só a parte dos rapinantes que atacam. Como esta arpia, que fica na jaula ao lado. A ave é tão forte que consegue erguer com as garras afiadas um carneiro sem dificuldade. É preciso proteção para não ser atacado. Toda vez tem que entrar de 2, um com escudo e o outro vai fazendo a limpeza do recinto, colocando a alimentação. Entendi. Então, enquanto um limpa, o outro só fica vigiando? O outro só fica vigiando. Toda hora, só de olho no animal. Não pode tirar o olho para nada, porque o bote dela é muito rápido. E esse escudo ajuda a proteger mesmo das garras do bico? Ajuda, porque ela não tem como travar. Quando ela vem, você levanta e ela escorrega as garras aqui. No serpentário, para saber quais são os cuidados que deve tomar com cada cobra, até para a própria segurança, Marcos precisou estudar sobre as espécies. Que cobra é essa daqui? Essa aqui é uma cobra do milho. Cobra do milho. Ela não é peçonhenta, Não peçonhenta. É um animal pet, né? Muita gente costuma criar esse animal com licença, né? Uhum. E é um animal que não é da nossa flora. É um animal do México e Estados Unidos. E ela já se alimentou aqui? Já, está alimentada sim. Come rato pequeno? Isso, rato. No caso, você consegue, quando é assim, você pode tirar ela do local com as mãos, pelo fato de não ser peçonhenta. Essa espécie sim, essa espécie eu posso estar pegando ela, brincando com ela. Agora, quando é peçonhenta, é com gancho? Quando é peçonhenta, a gente tem que usar o gancho. Só o gancho, não tem contato com as mãos? No início foi difícil. Tinha um pouco de medo? Tinha sim, no início eu sentia muito medo, tinha muito medo de serpente. Aham. Cobra no mato, então se eu visse, eu saía aqui nem doido. Mas depois que eu vim trabalhar, fui acostumando com o animal e vi que a gente vê que é totalmente diferente, né? Basta ter um pouco de cuidado. As antas são animais mais tranquilos. Chico e Chica já estão há anos no zoológico, mas a pequena melancia está há apenas 2. Ela foi encontrada pelo Ibama aos 4 meses de vida, sem pai e sem mãe, perdida em uma fazenda na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No novo lar, além dos cuidados clínicos e nutricionais, ela recebe a atenção do Diego até na hora do banho de sol. E eles gostam muito também. Já tem igual convivência com ele todo dia, então você já sabe como se ele está bem no dia, se ele não está legal. E a gente já conhece cada um, a gente já sabe como é que é. É por isso que Luiz participa do trabalho de condicionamento e da interação que esta bióloga faz com a ariranha Cicarelli. Antes da gente fornecer o peixe, eu falo para ela ficar parada, a gente encosta o probe na região abdominal dela, para que numa outra situação a gente possa fazer um exame caso seja necessário. A cada movimento correto da ariranha, aos comandos da bióloga que ajudam para o exame, Luiz entrega uma recompensa, um peixe vivo. Sob a orientação de veterinários e técnicos, ele também ajuda na aplicação de vacinas. Sim, sobe. Boa, boa menina, muito bom. Cuidar dos recintos dos mamíferos aqui no zoológico é responsabilidade do Luiz, que trabalha aqui há 35 anos. Luiz, explica pra gente, você é responsável pela limpeza, por alimentar esses animais, mas também participa do condicionamento com um biólogo. Isso facilita em quê no seu trabalho? Facilita muito, devido a esse trabalho dela, os animais ficou mais calmo, mais dócil, facilitou mais para a gente conter o animal no cambiamento, para fazer alguns procedimentos. E é uma forma de aproximar também você do animal, né? Isso, o animal ficou mais próximo da gente. Estranha menos? Estranha menos. Você gosta de trabalhar nessa área como tratador de animais aqui no zoológico? Está há 35 anos, tem que gostar. Eu adoro, né? Porque animal é tudo na vida, né? Porque hoje em dia o ser humano não tem uma amizade sincera com a gente. E o animal é sincero com a gente. No próximo bloco, direto de Curitiba, o trabalho do juiz auxiliar de conciliação para incentivar acordos em varas do trabalho paranaenses. E mais no quadro Jornada Extra, nossa parada é em Salvador
para conhecer a rotina de um servidor do TRT da Bahia, que é poeta, jornalista e escritor. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 11ª Região, que abrange o Amazonas e Roraima, realiza no dia 31 de abril um leilão público com 183 itens, como veículos, maquinários, imóveis e televisores. Saiba como participar em facebook.com/TRT11oficial. Em 2007, o TRT do Paraná criou o Juiz Auxiliar de Conciliação, conhecido como JAC, para incentivar acordos nas 23 varas do trabalho de Curitiba e da região metropolitana. 7 anos depois, o JAC cresceu, assim como o número de conciliações. Saiba mais na reportagem. Essa atendente de pizzaria chegou ao Fórum de Curitiba com a intenção de resolver com o ex-patrão uma dívida trabalhista. O adicional noturno, que a empresa não pagava, as horas de descanso, que eu nunca tive, em 1 ano e pouco de serviço, eu nunca tive, e 13º, FGTS. A audiência de conciliação realizada no Juiz Auxiliar de Conciliação, o JAC, foi solicitada pela trabalhadora. Em meia hora, Ariclé e o antigo empregador resolveram a reclamação trabalhista por meio da conciliação. Com as verbas trabalhistas calculadas, a ex-empregada vai receber à vista o valor de R$ 2.100. Bom, foi um alívio, né? 2 anos pelejando para conseguir um acordo e pelo menos ficou bom para ambas as partes, né? Muito bom. Foi bom, eu gostei. A expectativa era o valor que a gente tinha e foi justo. Para se chegar a um consenso, o melhor caminho é tentar a conciliação. E é nesse sentido que atuou o JAC, o Juiz Auxiliar de Conciliação da Justiça do Trabalho Paranaense. O objetivo é mostrar que todos ganham quando deixam de lado a disputa judicial, tanto o trabalhador quanto o empregador. Se todos os fosse chamado para uma conciliação, seria o melhor negócio do mundo. É mais imediato e na conciliação é uma boa negociação, facilita mais para todo mundo. Criado em 2007 pelo TRT do Paraná, o Juiz Auxiliar de Conciliação atua para promover acordos nos processos de primeiro grau em fases de conhecimento, liquidação e execução das 23 varas do trabalho de Curitiba e região metropolitana. O JAC também atua nos processos que já estão na segunda instância. No Juiz Auxiliar de Conciliação, são realizadas em média 40 audiências por semana. Em 2015, o JAC recebeu 3.704 processos e designou 3.621 audiências. Em 2.715 audiências, as partes compareceram para tentar conciliar e o resultado foram quase 1.500 acordos homologados. Os valores arrecadados nos acordos chegaram a R$ 93.766.958,60. Há um ano, a estrutura do JAC foi totalmente modificada. Antes, só existia uma, ou no máximo 2 salas disponíveis para as audiências. Agora, são 5. Empregados, patrões e advogados ficam sentados frente a frente. Ao lado, conduzindo a audiência, está o conciliador. O juiz não precisa ficar o tempo todo acompanhando a audiência. Eu tenho critérios definidos o que pode ou não pode ser feito em termos de conciliação. Então, eles já sabem o meu posicionamento. E, nesse sentido, eles vão conversando com as partes. Quando precisa de um cálculo para uma liquidação do processo, alguma coisa assim, eles pedem a minha participação. E também o controle da legalidade, a questão dos recolhimentos previdenciários e fiscais. E muitas vezes tem partes também que não se sentem tão à vontade de tentar a conciliação com o servidor, que esperam a figura do juiz ali presente. Então, nesses casos, também há participação. Pelo novo modelo de trabalho adotado pelo Juiz Auxiliar de Conciliação, o juiz não fica exclusivamente em uma única audiência. Aqui, a magistrada percorre as 5 salas ao mesmo tempo e interage caso a caso. Segundo a juíza gestora do JAC, a nova metodologia das audiências do TRT do Paraná
ficou bem mais acolhedora. Aqui o juiz ele atua de uma maneira mais informal. Não é aquele juiz que está na sala de audiências, todo formal, para ouvir a parte, né? E aqui as partes também ficam à vontade, podem conversar com o juiz, porque não será o juiz que vai julgar o caso deles, naqueles casos que ainda não estão julgados. Então eles podem conversar, falar tudo o que eles sentem, as expectativas, o porquê deles entenderem que o acordo deve ser de uma forma e não de outra, porque eu não serei a juíza que vai ouvir as testemunhas, que vai julgar, então tudo isso também favorece, né, para que as partes se sintam mais à vontade e os advogados também. Vamos até Salvador para conhecer a rotina de um servidor da Bahia, que é poeta, jornalista e escritor. Ele já publicou mais de 130 poemas e livros, além de ter ajudado a lançar muitos poetas pelo mundo. Além disso, por meio de um projeto em uma comunidade carente da cidade, ele incentiva crianças a escreverem seus próprios poemas. É o que você confere agora no quadro Jornada Extra. Minha mãe, criatura divina, corpo de mulher, coração de menina. Mulher que ama, brinca e ensina. Menina que ri, chora e ilumina. Ilumina o filho amado, não deixa-o sofrer. Tem sempre cuidado, não deixa-o morrer. Sofre muito, se tortura, para o filho proteger. Se tem doença, ela cura. Se não tem, não deixa-o ter. Dá a vida pelos filhos, se entrega para morrer. Se souber que este gesto fará o filho viver. Aos 16 para 17 anos, eu publiquei o primeiro texto, que foi esse poema, publicado numa antologia chamada Poetas Brasileiros de Hoje, 1984, que era uma coletânea organizada por Cristina Oiticica, a esposa de Paulo Coelho. De lá para cá já foram publicados mais de 130 poemas e livros. O poeta, que teve uma infância sofrida no interior da Bahia, incentiva crianças e adolescentes de uma periferia de Salvador a escrever seus próprios poemas. As oficinas incentivaram, né, um gosto pela leitura de livros de poesia, do gênero poesia. Né? Então, os meninos passaram a gostar muito mais do gênero, né, e formaram um grupo de poesia. Gostaram tanto que publicaram um livro lançado na comunidade e em um salão internacional na Suíça. Quando o livro foi lançado, foi uma festa aqui dentro da comunidade, porque eles se viram dentro de uma coisa que foi inédita aqui dentro do Calabá. E isso chamou a atenção muito de outras crianças que também passaram a visitar, a frequentar a biblioteca. Valdec incentiva escritores de várias partes do mundo e já lançou quase 2.000 poetas. Também organiza um concurso de poesia já há 10 anos, que publicou 13 livros com poemas de pessoas de várias partes do mundo, de língua portuguesa, né? Para ajudar tantos poetas, Valdec se desdobra em 2 jornadas. Valdec trabalha há 26 anos no tribunal. Começou no setor de limpeza até chegar à coordenadoria de recursos de revista. Chego cedo, recebo os processos da autuação, faço a conferência de volumes, de anexos, separo por quantidade de tamanho de processo, separo por processos mais simples, mais complexos, faço a tramitação no SAMP e guardo nos armários. Torno a tramitar no SAMP, né, e depois eu faço a importação para uma revista, para que cada assessor tenha acesso a esses processos em casa, no escritório virtual. Mesmo em meio aos processos trabalhistas, a poesia sempre acompanha Valdec. Agora, claro que como a poesia não pede licença, ela entra em qualquer lugar. Muitas vezes eu estou aqui no trabalho ou fora dele e a poesia vem. Né? Aí, como não tem como conciliar as duas coisas no mesmo tempo, eu faço as anotações. Às vezes eu anoto no celular, às vezes eu anoto no papel, guardo, e aí depois, quando aquele texto está amadurecido, ele vai ser melhorado. A poesia é assim, ela chega e pronto. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.